Damos aqui as boas-vindas a todos os interessados neste assunto de espiritualidade, como a espiritualidade impacta a sua saúde, na série de lives que fazemos desde o Departamento de Psicossomática Trilógica. Ok, Keren? Então, o som está adequado. Então, olha que coisa, né? Vamos falar um pouco sobre essa palavra geral, né, que todos falamos, é espiritualidade. O que significa espiritualidade? Todos nós temos uma noção do que é espiritualidade. Os brasileiros, nas últimas pesquisas que foram feitas, 80% reconhece ter alguma crença espiritual, alguma prática religiosa. 14% não se liga a alguma religião específica, mas tem alguma crença, e uma porcentagem menor de ateus. Mas vejam que ateus, eles estão fazendo alguma referência a esse mundo espiritual. Interessante, né? Quando falamos em espiritualidade, pensamos geralmente nessa ligação com o transcendente, nessa ligação com o divino. E existem algumas questões que pensamos sempre, né? No significado da nossa vida, por que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito, numa linguagem mais trilógica, qual seria a nossa finalidade, se nós temos fé naquilo que nós estamos fazendo, inclusive se nós temos vontade de viver, e qual a nossa utilidade aqui no mundo. São alguns aspectos que vários dos pesquisadores correlacionam com esse aspecto da espiritualidade. A religião, ela já está um pouco mais estruturada, né? Geralmente, as religiões têm um corpo de doutrinas, de simbologia, de ritos, e geralmente um grupo, né, que segue a religiosidade. Então, vejam que aqui a espiritualidade, ela é mais ampla do que o termo religião. Então, por que será que esse assunto nos interessa tanto, a espiritualidade? Em algumas abordagens, as pessoas ficam apenas tratando o corpo, né? Muito da medicina moderna, ela trata apenas o corpo. Outros tratam de forma separada os pensamentos, a mente. Os psicólogos, né? Os filósofos, muitos ficam às vezes na mente ou no comportamento. E vejam que cada vez mais o ser humano está com essa necessidade grande de ter um tratamento que inclua esse aspecto espiritual, não é verdade? Numa pesquisa que foi feita aqui pelos professores Saad, Maciero e Batistella, da Unifesp, chamada espiritualidade baseada na evidência, eles tinham umas porcentagens altas aqui das pessoas, dos pacientes. 77% gostariam que os médicos considerassem suas necessidades espirituais. 74% considerou no serviço de reabilitação, olha que interessante, que seria muito importante incluir essa visão religiosa, espiritual. 54% falou que dava-se muito pouca atenção a esse assunto, e 73% diz que ninguém da equipe de saúde abordou com eles esse aspecto em vista do tratamento que eles estavam fazendo. Então, olha a necessidade, olha a importância. E nós, profissionais da saúde, geralmente não temos essa formação. Então, não apenas por parte dos pacientes, mas também do lado dos profissionais da saúde, é uma necessidade importante. Por que será que nós precisamos e gostamos e refletimos sobre nosso aspecto espiritual e transcendente? Eu vou mostrar aqui uma frase, uma definição do Dr. Norberto Keppe. Vejam aqui. A espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. É o ato de contemplar a realidade com a concomitante ação sobre ela.
pois quem aceita admirá-la é porque já se pôs em uma atitude de realização, enquanto que a conduta de inveja é o impedimento que fazemos à nossa mente para não ver. Então, veja, a espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Vocês que seguem aqui as nossas lives, que acompanharam a live sobre inversão, sobre ansiedade e outras, vocês sabem que nós temos na nossa essência, que é também nossa vida transcendente, esse aspecto bom, belo e verdadeiro. E que isso nos conecta com a realidade, isso nos conecta com a nossa própria finalidade quando nós nos colocamos em ação. Faz sentido para vocês? Então, essa frase do Dr. Keppe, vejam que ela é bastante abrangente, né? Ela nos traz um elemento metafísico transcendente. Então, vamos aqui a ver mais um pouco das definições de espiritualidade do Dr. Norberto Keppe na ciência trilógica. Vamos dizer que a união entre o sentimento de amor, que é a religião certa, com o pensamento real, está redundando no aparecimento da verdadeira espiritualidade humana. Então, essa trilogia, sentimento, pensamento e ação, é essa verdadeira espiritualidade. Não apenas um pensamento, não apenas um sentimento de bem-estar, ela inclui também uma ação. Olha, a verdadeira espiritualidade é trina. E ele nos fala que quando cuidamos do espiritual, o material automaticamente é resguardado. Por isso que os pacientes estavam trazendo essa consciência da necessidade de cuidar mais. Porque quando cuidamos apenas o físico, o espírito fica prejudicado. Quando nós não conscientizamos nossa realidade espiritual, nós vamos nos prejudicando. Vejam aqui mais um gráfico, que bonito, que o Dr. Keppe fez. Quando nós escolhemos a vida mais dos sentidos, a vida mais sensorial, nos apegamos aos alimentos, às drogas, aos cigarros, ao dinheiro, poder, às riquezas materiais, ao prazer, sexo, diversões. Nós, vejam, organizamos uma vida de sofrimento. Por isso, hoje em dia, existem tantos reclamando, né, sofrendo este vazio existencial, na verdade, uma negação da espiritualidade. E se nós vamos no sentido de conscientizar essa rejeição ao psicológico, e andamos, vejam aqui embaixo, no sentido do amor, da aceitação, da tolerância e paz, da verdade, da razão, da correção, do equilíbrio. E muito importante aqui, um elo fundamental com a espiritualidade, o belo, a música, a pintura, as artes. Vejam como nós temos muita mais possibilidade para organizar uma vida feliz. Então, nós escolhemos os sentidos e rejeitamos o espiritual justamente por causa da inveja que nos leva à inversão, ao mal. Então, percebem aqui, se nós rejeitamos o espiritual, estamos nos privando de um bem muito grande, né? O espiritual essencial, o bom, belo, verdadeiros elementos de amor, de verdade, da estética. Então, se a pessoa tem fé, isso não significa que ela tem que ser cristã, ou judia, ou islâmica, ou o que seja. Se a pessoa tem fé no que é bom, positivo e é cheio de esperança, isso significa aceitar o valor e a importância do aspecto psicológico, espiritual em sua vida, ela se cura mais facilmente. Não só de doenças físicas, mas de psicoses e neuroses também. Uma pessoa sem fé, cética, é muito difícil de tratar psicologicamente ou fisicamente. Isso aqui é a doutora Cláudia Pacheco no livro Psicoterapia por Telefone.
Então, ela nos traz também o conceito da fé e da esperança. Aceitarmos o valor, colocar ele no devido lugar, né, do aspecto psicológico espiritual na nossa vida. Então, vejam aqui, vou dar algumas efeitos de quando nós aceitamos nossa vida espiritual. A prática espiritual, seja ela ligada a uma religião ou não, ligada a estes aspectos da ação boa, de tentarmos conscientizar nossas mazelas para restaurar o sentimento bom, vermos nossas ideias erradas para tentar também termos um pensamento mais coerente, ela vai trazer muito impacto na nossa saúde. Esses três aspectos de sentimento, pensamento, ação, espiritualizados, conscientizados, trazem efeitos muito interessantes. Diversas pesquisas no Brasil e no mundo todo mostram o seguinte: a espiritualidade, a prática, inclusive, uma vez por semana, uma vez por mês, já tem efeitos. A pessoa diminui a ansiedade, diminui o estresse, está associado a um menor consumo de drogas, a uma diminuição dos sintomas depressivos, a uma diminuição nas tendências suicidas, a um efeito melhor na velocidade de recuperação. A espiritualidade também incentiva relações pessoais positivas, um compromisso com a comunidade. A pessoa se torna também mais produtiva. Então, vejam quantas vantagens aqui. Vou falar mais uma. No Hospital Geral em São Francisco, Estados Unidos, eles fizeram um experimento com a oração. Porque existem diversas, eles chamam assim, intervenções espirituais. E eles avaliaram os efeitos da oração. Não apenas a oração que a pessoa faz, mas a oração que terceiros fazem pela pessoa. E eles comprovaram que mesmo que a pessoa não sabia que ela estava recebendo as preces, né, familiares, amigos, até pessoas que não tinham um vínculo afetivo com ela, elas tiveram menor quantidade de paros cardíacos e uma menor mortalidade quando comparado com outros pacientes que não estavam recebendo essas orações. Também a espiritualidade faz com que a pessoa possa ter uma vida mais saudável. Em geral, as pessoas que têm essa prática e essa preocupação espiritual fumam menos, consumem menos álcool. Quando hospitalizados, eles permanecem no hospital 3 vezes menos em termos de dias internados do que aqueles que não têm uma consciência espiritual. E também, quando eles não têm esse vínculo ou essa aceitação da espiritualidade, a morte aumenta em 14 vezes em pacientes que passaram por uma cirurgia cardiovascular. São apenas alguns dados. Mônica colocou aqui: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Significa que nossa carne não está preparada e não aceita as coisas espirituais. Sim, nós não temos essa aceitação do nosso ser, que é principalmente transcendente, como o Dr. Keppe fala, nós somos espíritos corporificados. Se nós não temos essa consciência, nós prejudicamos nosso ser, ele como um todo. Aqui, Denise falou que não conhecia, deveria ser mais divulgado, né, Denise? A espiritualidade é tudo, principalmente nos tratamentos psicológicos. A conduta ética está ligada à fé. Sem dúvida, Maria. Sim. A pessoa vai ficando triste, Marta, se ela nega a fé. Então, também se associa essa vivência espiritual com uma maior qualidade de vida. E também foi feita uma pesquisa interessante com filhos de pessoas que tinham depressão grave, porque, em princípio, esses filhos de pessoas com depressão grave têm muitas mais chances
de desenvolver um quadro depressivo no futuro. Eles fizeram um acompanhamento durante 10 anos e verificaram que aqueles filhos de depressivos que tinham uma crença espiritual, eles tinham 10 vezes menos chances de ter um episódio depressivo no futuro. Então, tem uma proteção também para a saúde mental. Existem outros dados, né, inclusive sobre os doentes com bipolaridade, que eles também têm fatores preditivos positivos em relação a manter um certo equilíbrio da doença quando eles são espiritualizados. E nosso corpo, ele também tem suas, vamos falar assim, materializações dessa vivência ou não. Quando nós temos esse vínculo com a realidade, como o Dr. Keppe fala, com a realidade boa, bela e verdadeira, nós vamos mantendo nosso cérebro mais saudável em regiões que são importantes para uma boa captação da energia. Então, essa região aqui frontal, no nosso cérebro, ela está ligada com a ética, como vocês estavam mencionando no chat, e essa região é também um preditor de que a pessoa terá menos chances de ficar depressiva ou apresentar outro tipo de doenças mentais. Então, veja que para nosso organismo todo é muito interessante. Outro efeito no sistema imune é a produção equilibrada da interleucina 6. Aqui uma questão um pouco técnica, mas só para vocês saberem. Quando a interleucina 6 está equilibrada, nós temos um funcionamento do sistema imune melhor. E também um tipo de linfócitos, que tem um nome CD8, CD4, em pacientes com HIV, quando eles também são espiritualizados, eles têm uma melhor resposta ao tratamento e menor quantidade de complicações. Vou compartilhar com vocês mais um gráfico do Dr. Keppe, que vocês já devem estar pensando, então, como será que eu posso colocar a minha espiritualidade em prática? Como que isso se faz? Vejam esse gráfico que bonito. O que é teologia? O que é religião? O que é espiritualidade? Não é só ir na igreja, assistir missas e participar de cultos, mas é viver eticamente na bondade e tolerância, é perceber principalmente os próprios males e tentar corrigi-los. A observação aqui embaixo. Viver a teologia é sintonizar a própria vida interna e externa com a vontade divina, com esses princípios básicos da ação boa, da ação bela, da ação verdadeira. Bonito esse gráfico aqui, né? Nos dá um norte, quando estivermos confusos também, para a gente se localizar. Acho que a Moni gostou aqui desse slide. E vamos, então, falar de outros impactos também da espiritualidade na saúde. As pessoas com doença, elas também têm uma melhor forma de lidar com a intensidade da dor, que isso é um elemento que perturba bastante. Elas também têm menos inflamação em alguns estudos. Elas têm um melhor entrosamento com a família, com a comunidade. E também em pacientes com câncer, eles observaram uma melhor resposta à quimioterapia, sem tantos efeitos secundários. Nos pacientes, pelo contrário, que rejeitavam esta questão da espiritualidade, negavam, melhor, vamos falar, apresentavam nos idosos
também maior índice de arritmias e de complicações pós-cirúrgicas. Então, existem as duas questões, né? A pessoa aceita e se beneficia, ou ela rejeita e ela vai ter aí as consequências. Então, nós temos impactos positivos e temos também impactos negativos. Eu acho que é de utilidade pública, né? Sabermos dessas questões, incentivarmos desde pequeninos para as crianças. Hoje, infelizmente, crianças e jovens estão perdendo muito essa ligação. Aqui no Brasil, estava acompanhando estatísticas que os jovens estão cada vez mais se desligando disso, né? Descrentes. Então, precisamos fazer um resgate, uma conscientização da espiritualidade. Vamos com mais um slide antes de terminarmos. Vejam que bonito. Teologia para leigos, gráfico de Norberto Keppe. O grande pecado da humanidade é não querer ser útil. Então, quando nós queremos ser úteis, nós estamos honrando a nossa finalidade. Estamos fazendo jus a tudo que nós recebemos de bom na nossa vida. Estamos colocando em prática a nossa gratidão. Porque no final nós temos obrigação fundamental de praticar o bem para todos. Essa é uma verdadeira espiritualidade, aquela que a gente coloca em prática para fazer o bem. Quem não praticar o bem aqui, terá que praticá-lo no além. Vejam que observação fantástica. A aproximação ao divino depende da realização do bem. A aproximação ao divino depende da realização do bem. As pessoas também que fazem isso, se aproximam do divino através das ações boas, elas vivem muito mais e vivem muito melhor e se sentem muito bem. São um porto seguro para outros. Fazem uma boa ressonância. Todas as doenças e doentes estão relacionadas com nossa vida psíquica, com nossas emoções, com nossa espiritualidade. Se nós não tratamos a espiritualidade nesse processo de tratamento, o tratamento é incompleto. Desde o início, desde os primeiros livros, inclusive desde o livro Psicanálise Integral, que o Dr. Keppe fez a partir do doutorado dele lá em Viena, ele nos traz essa percepção fundamental. Temos que tratar a vida espiritual. Então, vamos ver se tem mais algum comentário. Viviane, boa noite. Que bom te ver aqui também. Esse assunto de espiritualidade nos acalma. Muito bem. Então, eu vou trazer mais uma frase. Olha, o Dr. Keppe nos fala. Antes desse último parágrafo, Dr. Keppe nos fala assim: o ser humano percebe tudo segundo a dimensão eterna, porque ele foi criado para ser eterno. Vou falar de novo. O ser humano percebe tudo segundo a dimensão eterna, porque ele foi criado para ser eterno. Quando nós ficamos apenas grudados no material, no sensorial, no poder, na nossa soberba, nas nossas mazelas, na nossa patologia, nós estamos nos privando dessa eternidade maravilhosa. Então, o Dr. Keppe sempre nos eleva, sempre nos traz saúde através dos seus livros fantásticos. Eu vou recomendar a leitura, né, da série dos livros, dos últimos livros que ele escreveu. Vocês podem adquirir aqui na livraria Proto.
desde o livro A Glorificação, mas também Psicoterapia e Exorcismo, Socioterapia e Exorcismo, e Trilogia e Analítica e Exorcismo, para quem quiser aprofundar aqui nesse assunto de espiritualidade e saúde, para os que ainda não conhecem. Ok? Então, agora sim, eu vou colocar o último parágrafo de hoje, do livro A Libertação dos Povos. O único caminho que o ser humano possui para atingir a felicidade é o da ação boa e continuada no tempo e espaço. Todos os chamados sentimentos negativos, inveja, ódio, constituem uma atitude de oposição, deturpação ou de omissão à verdadeira ação. E ação é espiritualidade. Olha, ação é espiritualidade. A ação é o próprio sentimento de amor se manifestando, porque a bondade transborda de si mesma e realiza o que é bom para o mundo e para os outros. A bondade atinge até mesmo o céu, com os seus santos, anjos e Deus, estabelecendo a ligação com a terra. E isto causa enorme felicidade. Bom, acho que aqui dispenso os comentários. É um parágrafo muito profundo. Vocês vão ficar aqui com a gravação disponível para depois lerem com calma e refletir sobre esse trecho fantástico. Então, queridos, espero que tenha sido útil, que aproveitem. Até a próxima.